Estamos de volta com o estúdio e com um debate sobre uma prática que acontece muitas vezes dentro do ambiente do trabalho. O nome não é popular, gaslight, mas se trata de um tipo de violência psicológica em que o manipulador faz a vítima pensar não só que está errada, mas que há algo errado com ela. O termo foi até eleito como a palavra do ano de um dicionário inglês. Conversamos agora com a advogada Ana Luísa de Castro e com o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Muito obrigada pela presença. Primeiro, vamos explicar sobre esse termo na psicologia, gaslight. O que significa exatamente? Perfeito. Para a gente entender o que é o gaslight, a gente tem que saber assim, como é que apareceu essa expressão. Tem um filme também baseado em um teatro, em que nesse filme havia um casal e ele tinha aquela luz de gás, em que você consegue regular a intensidade da luz. Você vai girando, 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 a luz vai ficando mais baixa, ou ela pode ficar mais alta de acordo com a sua manipulação da luz. Nesse filme, ele fazia isso, e a esposa dele percebia que a cada dia ele abaixava um pouquinho a luz e falava para ele, olha, hoje está mais escuro o ambiente. Ele dizia que não, que você as coisas da sua cabeça, que você está ficando, fora do seu juízo, mas ele realmente abaixava e fazia essa espécie de manipulação com ela. Então a expressão é baseada nesse filme, nessa história. Que então curioso. Toda vez que há uma manipulação, uma pessoa que na relação com a outra faz com que ela diminua a autoestima, que ela se sinta... Diminua a luz própria, né? Diminui a luz... Perfeito, Andressa. Você acertou agora em cheio. E faz com que a pessoa, diminuindo essa luz própria, ela fica suscetível, diante desse tipo de violência, ao outro. Então ela acaba ali sendo manipulada e aí acaba tendo o que nas expressões mais atuais, relações abusivas, tóxicas, e passando ali por violências domésticas e que pode se estender também para o ambiente de trabalho. Para o ambiente de trabalho. E no direito, como que é visto o gaslight hoje? É muito bem introduzido o assunto. Esse filme, que se não me engano é Meia-Noite, A Meia-Noite, é um filme datado de 1944, se não me engano. Veio com essa expressão da violência psicológica, Então, o gaslight na Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho, é antigo, não a nomenclatura, ou seja, o termo utilizado. Habitualmente é utilizado como assédio, Então, no ambiente de trabalho, é aquela perseguição, é aquele controle excessivo do superior hierárquico ou até mesmo de um colaborador que altera a percepção em um ciclo contínuo. O gaslighting ele não acontece por um ato, por um fato, e sim pelo assédio contínuo, gerando esse distúrbio de realidade, esse sofrimento psicológico do empregado em razão, como eu disse, por exemplo, um controle excessivo, muitas vezes a mudança da realidade, aquele colaborador que pratica as suas responsabilidades de acordo com o que está sendo solicitado, mas o superior ou o colega impõe que não está sendo, ou está sendo executado de maneira ineficiente, ou ainda que o setor não está prosperando por causa daquele funcionário, como falei, de maneira contínua. Isso vai atrelando aí um sofrimento, uma violência psicológica. Entendi. Agora, a gente falou muito sobre a questão da violência doméstica, que a gente também já citou vários casos e sempre comenta aqui. Agora, dentro das empresas, o mais difícil é a pessoa perceber que está sendo vítima? É muito difícil porque é feito aos poucos. Esse exemplo que eu trouxe do filme, que cada dia ele diminui um pouquinho a luz, você não vê que alguém está diminuindo um pouquinho a sua luz, você ainda tenta agradar o outro nessa situação. Isso é até um sintoma psicológico, que a vítima, que é muito infeliz isso acontecer, se sente até culpada às vezes. O que eu poderia fazer? Por que ele não gosta de mim, o superior hierárquico, se for um assédio vertical? O que eu posso fazer para a equipe gostar mais de mim? E ela está sofrendo uma violência. Ela não sabe, ela não percebe essa violência, Quem vai perceber, em geral, Andressa, é mais comum quem está em casa. Chega em casa e fala assim, você não está bem, você está estranho, você está estranha, o que está acontecendo? Usando a metáfora, a sua luz está se apagando, o seu brilho no olho, onde é que ele está?
que é? Porque você volta do trabalho ansioso, ansiosa, choroso, chorosa, não tem vontade de voltar, né? Então, assim, quem está em casa percebe e aí coloca esse espelho na frente da vítima, para a vítima se olhar e perceber, realmente eu estou sendo... Então, a importância das pessoas, das relações mais próximas, né? De analisar, avaliar e comentar, né? Tem que falar, tem que estar disponível, vai escutar também, né? Porque tem gente que vai para negação, não está tudo bem, ainda mais se houver o quê? Um risco iminente ali de perder o emprego, porque sustenta a família. É um assunto muito delicado, muito complicado. É difícil a vítima perceber que está sendo vítima e é difícil provar que ela é vítima, não é? Sim, muito difícil provar. Hoje em dia é um pouco menos difícil, né? Porque gravar uma conversa, printar uma conversa de WhatsApp, isso tem uma facilidade maior. Mas direcionando para empresas maiores, fica um tanto quanto mais fácil fazer a prevenção, com treinamentos, né, supervisão, mas hoje a gente sabe que mais de 90% dos empregadores são micro. Então, como fazer para auxiliar e para que isso não aconteça? Até mesmo gerando um passivo trabalhista, né? O duplo feedback, né? Porque se é um encarregado, um coordenador que faz, é importante o RH ou uma outra pessoa está perguntando, e como é que estão as atividades, como é que você está se sentindo na empresa, uma conversa de 10, 30 segundos, ou seja, o duplo feedback, né, já poderia gerar um resultado muito bom, porque aí é uma conferência, né? Se o empregado está se sentindo, está sendo realmente... passando por essa violência psicológica, no duplo feedback você consegue já, não, mas você está indo bem, as suas vendas estão indo boas, a sua postura, não é bem por aí não, eu vou conversar com um colaborador que passou esse feedback errado para você. Né? É Entendi. O que pode ser feito. Então, ou seja, todo mundo ali tem que ser ouvido, né? Sim, sim, mesmo que seja por amostragem, né? Um mês faz, no outro não faz, numa semana faz. Não é necessário um grande procedimento interno ou uma estrutura de RH para fazer. Essa questão de sempre ter alguém supervisionando e perguntando ao colaborador como é que você está, como é que estão as atividades. Aí no colaborador fala, eu estou um pouco triste porque fulano de tal, ou eu não estou dando resultado. Não, né? Então, esse retorno, sem ideias mirabolantes, sem procedimentos muito, vamos dizer assim, específicos, é possível dar esse retorno e esse controle do empregador, porque ele é, sim, responsável caso aconteça. Agora, pelo que eu entendi, é algo bastante relacionado também com o burnout, não é? Pode ter relação com o burnout também, né? Que por isso que é importante fazer isso que ela falou, até fazendo uma brincadeira com o nome do programa, né? A avaliação 360, que eu sempre sugiro para as empresas, quando eu faço alguma intervenção, uma avaliação 360. E tem relação com o burnout porque a pessoa pode acabar tentando ali, ela sempre para o outro incompetente ou sempre insuficiente, né? Nesse processo de manipulação psicológica. E pode cair no burnout, sim. Burnout é as duas coisas, né? A empresa que não cuida do seu colaborador, trabalhador, e a pessoa que acaba se envolvendo de um modo adoecedor com o trabalho, né? Então pode sim a manipulação fazer com que a pessoa desenvolva esse e outros sofrimentos, como ansiedade, e mesmo a depressão ou até coisas piores. Então é importante que a gente tenha atenção com a saúde mental. Tá, joia. Muito obrigada, viu? Foi ótimo o nosso debate. Obrigado, Andressa.